A paz de Jesus! Vamos nós! Estudo do Evangelho de São João. Nós já falamos da introdução, falamos do prólogo, né, que é do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Aí nós demos um salto para o capítulo 2, falamos das núpcias de Caná, das bodas de Caná. E agora, então, a gente vai voltar para o capítulo 1, para falar sobre o testemunho de João. No Evangelho de João, a pessoa de João Batista é apresentada de uma forma um pouco diferente dos outros evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Lá, João Batista é apresentado como primo de Jesus. E é filho de Zacarias, filho de Isabel, né, que era prima de Maria. Mas isso faz sentido, é compreensível, porque lá também é apresentada a genealogia de Jesus. E aqui no Evangelho de João, ele já começa falando que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, para João evangelista, João Batista é aquele que veio dar testemunho de Jesus. Tanto que no prólogo já fala isso, né? Dos versículos 6 ao versículo 8. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, lembra que eu falei que o prólogo é o resumo, é a síntese de tudo aquilo que João vai escrever no seu evangelho? Então, é isso. No prólogo ele fala de João Batista como testemunha de Jesus, e agora, a partir do versículo 19 do capítulo 1, ele já começa a falar do testemunho de João. O testemunho de João é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 19 até o 35. Desculpa, o testemunho inteiro de João vai do versículo 19 até o 35. Mas o testemunho dele é dividido em 3 partes, ou em 3 dias, tá? O primeiro dia é um testemunho indireto, o segundo dia é um testemunho direto, e o terceiro dia é quando João Batista apresenta Jesus para os seus discípulos. Legal? Vamos dar uma resumida sobre isso? Dos versículos 19 a 28, é a primeira parte do testemunho dele. Os sacerdotes e levitas interrogavam João Batista para saber quem era João. Olha só, eles começaram a perguntar, mas quem é você? Né? Porque João já batizava, João já anunciava a vinda do Messias, João já fazia, né? Já clamava uma voz no deserto. Então eles perguntavam, mas quem é você? João não responde quem ele é. João responde quem ele não é. O eu sou é próprio de Deus. Jesus é o eu sou. João Batista se intitulava como eu não sou. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então João Batista fala que ele não é. Mas quando eles ficavam, né, insistindo para que João Batista falasse quem ele era, ele falou assim, ó, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz, e não a palavra, e não o verbo. A palavra é Jesus. Eu sou apenas uma voz que anuncia a palavra, que aponta para a palavra,
que prepara o caminho para a chegada do Verbo encarnado, da palavra. Ele não ousa dizer que é a palavra, porque a palavra é o eu sou, e ele não é. Ele simplesmente anuncia a chegada do Messias. João Batista preparava a chegada do Messias através do seu batismo de conversão, batismo com água. E o primeiro dia termina aí. João batizava com água. Interessante também. Ele diz assim, eu batizo com água, e no meio de vós está aquele que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. O João Batista, ele não se considerava nem digno de ser escravo de Jesus, do Verbo, do Messias, porque desamarrar as sandálias era tarefa do escravo. Olha que bonito. Mas aí começa o segundo dia, dos versículos 29 até o 34. É o segundo dia. Esse já é o testemunho direto. Quando João Batista olha para Jesus e aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João diz eis, ele está falando: olhem para ele, vejam, vão conhecer, eis o Cordeiro, olhem para o Cordeiro. A palavra eis aqui tem esse significado, o significado de olhar, olhem. E este ver significa mais do que lançar um olhar. A gente vai ver isso com calma, quando a gente conversar aqui dos versículos 35 até o final do capítulo 1, que é a vocação dos primeiros discípulos. Porque ali Jesus vem, vinde e vede, né? O verbo ver tem o significado de conhecer. É muito mais profundo do que simplesmente olhar. Mas é isso que João Batista queria falar. Olhem para ele, conheçam ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista afirma que Jesus é o Cordeiro, isso é muito significativo para os judeus, porque eles conheciam o Antigo Testamento. E quando ele fala assim, eis o Cordeiro, é lógico que ele também fazia referência, simbolicamente, ao Cordeiro que substituiu Isaque, quando Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, e aí apareceu um cordeiro que foi imolado no lugar do filho. Também o cordeiro da Páscoa dos hebreus, quando eles estavam prontos para sair do Egito, sacrificaram o cordeiro. O cordeiro lá de Isaías, quando Isaías descreve de forma maravilhosa o servo sofredor, como um cordeiro que ia em silêncio para o matadouro. Então, o cordeiro tem esse significado. E já no Novo Testamento, lá na 1 Pedro, a gente vê assim, Pedro afirmando, nós somos salvos pelo sangue do cordeiro. E lá em Apocalipse também aparece a imagem do cordeiro sendo adorado, o cordeiro que foi imolado. Ou seja, João Batista está apontando para Jesus, pedindo para que todos olhassem para Jesus, que conhecessem Jesus, porque ele é o Cordeiro esperado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e seremos salvos pelo sacrifício do Cordeiro. Depois João Batista fala assim, olha, ele existe antes de mim. Mais uma vez, o evangelista João está querendo afirmar, pelo testemunho de João Batista, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um outro ponto importante aqui no versículo 31, isso é maravilhoso, quando está escrito assim, eu não o conhecia. Poxa, João Batista era primo de Jesus, mas acontece
que ele está fazendo referência aqui ao batismo de Jesus. Porque no batismo de Jesus aconteceu uma epifania, ou uma cristofania. A epifania é a manifestação de Deus. No batismo de Jesus aconteceu uma grande epifania. Ali, uma voz diz: olha, eis o meu filho muito amado. Naquele momento, o Pai, pela ação do Espírito Santo, revela que Jesus é filho de Deus, é Deus. Esta realidade divina de Jesus, João não conhecia, então ele diz: eu não conhecia. Continua, versículo 32. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Aqui também é maravilhoso. Esse permanecer faz referência lá a Gênesis, no versículo 2, quando diz que o Espírito pairava sobre as águas. Remete lá à criação. Sim, o Espírito Santo pairou, permaneceu sobre Jesus, mostrando que em Jesus nós somos a nova criação. É em Jesus que nós somos regenerados, gerados novamente para uma vida nova. Jesus é o novo Adão. E é em Jesus que uma nova geração começa. A nossa geração. A geração que proclama Maria bem-aventurada. A geração que é salva pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro imolado. E o terceiro dia, eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque já é o versículo 35. E no versículo 35 a gente já vai começar da vocação, a vocação dos discípulos, o chamado dos primeiros discípulos. Mas é importante só a gente ressaltar que nesse versículo 35, João apresenta Jesus para os seus discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Eis, vejam, tanto é que eles foram e ficaram. Mas isso a gente conta depois, é uma outra história. Tá bom? É isso. Fica com Deus, Deus te abençoe muito. Em outros momentos do Evangelho de João, nós vamos ver a pessoa de João Batista aparecer. E aí, no momento oportuno, a gente fala mais sobre ele, tá? 12 minutos, a quase 13 minutos de vídeo, ficou muito longo. Tchau, fica com Deus, Deus abençoe. Continue rezando e estudando o Evangelho de João. Tchau, tchau.